Bom dia! Quartou! Estamos ao vivo mais uma vez. Não consegui botar título na live hoje. Como pode melhorar tudo isso? Então eu vou escrever aqui o tema da nossa live de hoje. É um tema bem legal, tá? Que eu e a Nath vamos trazer aqui para vocês hoje. A gente preparou um conteúdo. Ó, deixa eu fixar esse comentário aqui. Fixei comentário. Show de bola. Então, hoje a nossa live é sobre 8 passos para lidar com a frustração. Nath já chegou, deixa eu deixar ela entrar. Agora, vamos ver se ela vai conseguir entrar ao vivo. Conseguiu. Bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Tudo belezinha aí por aí. Tudo certo. Vamos convidar essa galera para vir com nós. Vamos. Vou mandar os Vou dar aqui. convites. Quem puder estar com nós nessa manhã para aprender a lidar com as suas frustrações. Ai. Quem tá de férias tem que acordar para ouvir nós. Quem tá de férias? Quem tá de férias? Quem tá de férias tem que acordar. Enviar. Pronto, mandei vários convites aí. Hoje eu não consegui colocar o título. Sumiu Não? aqui, mudou Eu a ainda pedi o que tinha dado. Não? Mudou a configuração aqui do negócio, não apareceu mais aquelas 3 risquinhos que apareciam no canto? Ai, cada pouco atualiza alguma coisa, né? Sim, esse Instagram tá que tá, tá que tá, tá que tá. A gente cada pouco tem que aprender algo diferente. Ah. Algo diferente. Tá procurando. A Mari entrando, seja bem-vinda, Mari. Bora. Hoje é uma live de conteúdo, hein? Papel e caneta na mão. Live de conteúdo, papel e caneta na mão. A gente preparou até um script aqui para trazer para vocês. Então, estejam bem aí afiadinhas para nos acompanharem. E bora fazer perguntas. Ah, Beth. Bem-vinda, Beth. Bom dia. Então, bora começar? Bora. Vou começar. Quem for entrando, vai entrando na energia. Hoje eu e a Nath escolhemos trazer para vocês aqui 8 passos para lidar com a frustração. 8 passinhos, 8 dicas que a gente dá aqui para vocês, para inserir no dia a dia. E por que essa temática é interessante da gente começar a falar sobre ela? Primeiramente porque estamos ainda no início do ano, né? Então, dia 12 hoje? 12 de fevereiro. É 12? Pode olhar na loja. 12 de fevereiro. A gente ainda está no início do ano. Aquela nossa mentalidade de produzir, vamos dizer assim, né? De metas, de sonhos, de fazer listinha das metas, dos objetivos para o ano, ainda está muito forte, porque o ano acabou de começar. Então a gente ainda está naquela energia inspiradora de fazer diferente. E eu acho que é muito normal, né, pessoal? Vão me colocando aqui se vocês concordam ou não. Mas normalmente quando a gente faz um mapa dos sonhos, uma lista de desejos, uma organização de metas, normalmente vem junto uma certa expectativa. Vem ou não vem? A expectativa de que eu siga aquele script, de que eu consiga me organizar e executar o planejamento que eu estou fazendo para realizar aquelas metas e aqueles sonhos, sejam eles a curto, médio ou longo prazo. E muitas vezes, né, quando a gente vai revisar essas metas, esses sonhos, a gente tem sim um pouco de frustração por não ter conseguido, às vezes, seguir aquele script.
E como que a gente lida com isso? Já que eu tenho que fazer um mapa de sonhos, já que eu tenho que fazer uma meta, já que eu tenho que criar pelo menos um planejamento para minha vida, como eu lido quando as coisas não saem da forma que eu espero? O que eu faço com as minhas metas que não foram atingidas? Outra coisa muito importante também da frustração e da expectativa é que aqui eu comecei falando de início de ano. Mas se vocês repararem, né, no meu interessante ponto de vista, todos nós estamos o tempo todo projetando algum tipo de expectativa em algum lugar, né? Expectativa às vezes no trabalho, às vezes num relacionamento, expectativa às vezes num jogo que eu faço lá na Mega da Virada. Então eu estou colocando expectativa em algum lugar para ter um resultado e nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, né? Elas não são atendidas, elas não ocorrem como a gente espera. E aí, o que eu faço com isso? O que tu tem, Nath, para dizer para nós da frustração aí? É bem o que a Fê trouxe, mas também é a gente perceber o quanto a gente coloca nessas expectativas em algum lugar, em alguma área da nossa vida, e muitas vezes acaba vindo aquela sensação de que não deu certo. Porque a frustração também não deixa de ser, né? Algumas vezes a gente para e pensa, ai, não deu certo. Mas aqui a gente vai trazer alguns passos para a gente reconhecer que muitas vezes esse caminhar diferente do que a gente imaginou pode ser um aprendizado na nossa vida. A gente pode olhar de uma forma com que a gente perceba que tudo que a gente fez até esse momento também vai chegar num resultado. Talvez não vá chegar no resultado que a gente gostaria, que a gente colocou como objetivo, mas em algum lugar a gente vai chegar. E é aqui que a gente, às vezes, se frustra. Por quê? Porque a gente gerou uma ideia na nossa cabeça, mas daqui a pouco a gente sempre fala, né, que ela pode ainda ser maior do que a gente já imaginou. Então, aqui é uma reflexão para nós. Tudo é um passo, tudo é um aprendizado. Então, aqui é um convite para nós olharmos para essa frustração, olharmos para esse caminhar de uma outra forma. Isso aí. Botem aqui para nós nos comentários quem normalmente percebe, né, e reconhece, tem a coragem de afirmar que se frustra. Lembrando que frustração, o que que é, gente? É aquele sentimento, aquela sensação que às vezes vem acompanhada, né? Não é só uma emoção, ela vem acompanhada com um sentir também corporal. Muitas pessoas, dependendo do tamanho da frustração, elas sentem dor, não dor física, mas uma dor intensa emocional muito grande, dependendo do nível da frustração que ela passa. Então, lembrando, frustração é quando as coisas não saem como a gente deseja ou espera do outro ou daquela situação. Quem aqui costuma se frustrar? Bota aqui para nós, quero saber como é que vocês estão. E como eu falei, live de conteúdo, vamos começar agora, papel e caneta na mão e anota os 8 passos. Eu até comentei com a Nath que esses 8 passos aqui eu passei para uma cliente bem recentemente. Eu passei para ela. Não sei se ela está online. Se ela estiver online e quiser se acusar, bora lá. Recentemente eu passei para ela e ela disse, nossa, que roteiro bacana. E ontem, inclusive, ela mandou um feedback dizendo que tinha feito muita diferença ela olhar para esses 8 passos aqui e começar a colocar em prática devagarinho, dentro das condições que cada um tem. Então, passo 1. Passo 1, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, que inclusive ontem eu estava falando com uma cliente aqui no consultório, é reconhecer os teus sentimentos e as tuas emoções. A gente tá numa fase, né, vamos dizer assim, 2025, essa pegada de nova era, de positividade, de vamos invalidar as energias negativas, vamos vibrar alto o tempo todo. E aí a gente está deixando de lado, por vezes, uma coisa muito importante, que é validar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Reconhecer. Esse é o primeiro passo. Se eu não reconheço o que eu estou sentindo, o que eu estou realmente vivendo de emoção, como que eu vou resolver aquilo? Então, a maioria das pessoas, ela tem uma emoção e um sentir corporal e físico muito grande,
Mas por não saber identificar e conversar com as suas emoções, muitas vezes ali já caga todo o negócio. Já se atrapalha tudo. Então, quando a gente fala em reconhecer e validar os sentimentos, é realmente normalizar. Eu posso estar triste. Eu posso sim estar frustrada. Sim, eu criei expectativa aqui, eu criei uma meta, eu criei um planejamento que não deu certo. Eu tô com raiva. Eu tô sentindo essa intensidade, essa potência da raiva. É importante reconhecer o que você está sentindo, falar o que você está sentindo. A maioria das pessoas não consegue nem mesmo lidar com as suas emoções porque não reconhece, não fala o que está sentindo. Ontem eu falei para uma cliente que estava aqui comigo que ela me trouxe a seguinte pergunta aqui no nosso divã, na nossa cadeira do pensamento. Ela falou assim: Fernanda, eu sinto muita raiva. Como que eu faço para parar de sentir raiva? Daí eu falei para ela, né? Eu disse: a tua raiva é um reflexo de tudo que você sente e não expressa. Chega uma hora que uma emoçãozinha, que é uma intensidade, que é uma potência, que é o que a raiva é, se torna um monstro dentro de você. E toma conta da tua personalidade, fazendo inclusive você ter atitudes e ações que racionalmente você não teria. Você vira um impulso raivoso, né? Que nem aquele, como é que é no Divertidamente lá, aquele vermelhinho, né? Que fazia... "Ah!" É a raiva. Você vira aquele emojizinho lá. Então, quando a gente fala do passo um, que é reconhecer e validar os sentimentos, gente, tá tudo bem você tá frustrado. Tá tudo bem você tá triste. Tá tudo bem você tá com raiva. E tá tudo bem você pegar e falar isso em voz alta. Se você não quer isso, expor isso para as pessoas, porque você não tem um espaço de acolhimento ou de vulnerabilidade, vai pro banho. Na hora que você está tomando banho, faz a tua autoterapia. Poxa, eu tô com muita raiva aqui hoje, eu tô triste, eu tô angustiada. Eu criei expectativa que isso aqui fosse sair da forma que eu queria, acabou que não saiu. Mas também, né, Fernanda? Mais uma vez você esperando do outro. Vamos pensar diferente, o que que a gente pode fazer? Então, tu começa a fazer essa autoterapia de reconhecer o que você tá sentindo, validar a sua emoção e conversar com essa emoção, seja como eu falei, no banheiro na hora do banho, na frente do espelho no quarto, trancada dentro do carro na garagem. Você sabe, né, que eu adoro conversar comigo mesmo dentro da garagem no escuro. Então, são locais onde você tá com você e você consegue expor, nem que seja para você mesma. Você é a pessoa mais importante. Se você tá falando e tá se ouvindo, cara, já é 100% da tua terapia. Olha aí, ó. Olha aí, já é 100% da tua terapia. Por quê? Porque você tá validando uma coisa que tá acontecendo com você e fica muito mais fácil de você resolver isso. Inclusive, quando você começa a falar com a sua emoção, você começa a fazer que nem eu fiz aqui esse mini discurso. O que que é esse mini discurso? Você começa a focar no que você tem controle, no que você dá conta e você aceita com muito mais facilidade o que está fora do teu controle, o que o outro fez, ou o que aconteceu, que não é de teu domínio. Mas você precisa fazer essa verbalização. Tem inclusive uma pergunta, né, Nath, que a gente usa, que eu passei para essa cliente, passo hoje aqui para vocês, que é a seguinte pergunta: como posso resolver isso de forma mais rápida e fácil? Então, quando você está ali falando com as suas emoções, falando com os seus sentimentos, focando no que você tem controle, no que você pode fazer, aceitando que não é seu, pergunta: como posso resolver isso de forma mais rápida e fácil? Como posso resolver isso de forma mais rápida e fácil? Esse é o passo um. Vamos para o dois? O passo 2 é desenvolver uma flexibilidade mental. Que é um pouco o caminho do que a Fer está falando aqui. O que é a gente trazer uma flexibilidade? A gente trazer uma facilidade de movimento. A gente olhar para aquilo que a gente está sentindo de uma forma que a gente tenha uma elasticidade ali no meio do caminho e não chegar a uma conclusão, como a gente
pode definir aqui, né? Que nem a Fer trouxe aqui, a gente tá sentindo raiva. Ok, tô sentindo raiva. Mas se eu ficar nesse processo ali na minha mente, tô sentindo raiva, tô sentindo raiva, tô sentindo raiva, eu não vou conseguir ter essa flexibilidade de olhar para outras opções, de perceber que existe sim dentro de mim esse desenvolvimento que eu posso olhar para isso e entender que eu posso sair da rigidez mental, que eu posso olhar para outras expectativas e diminuir esse sofrimento na minha mente. Isso vai fazer com que cada um que está aqui vá diminuindo o foco aí, né, do seu controle mental e aceitando como você está desenvolvendo na vida, né, essas emoções, esses sentimentos. E aqui a gente percebe que quando a gente desenvolve essa flexibilidade, a gente vai olhar para as coisas de uma outra forma. A gente vai olhar e vai pensar assim: o que eu posso aprender nesse momento com essa situação? Quais são esses pequenos passos que eu posso dar e que vai me aproximar a esse objetivo? Aí eu vou sair da definição, eu vou estar mais flexível com o que eu desejo. Eu vou olhar com uma flexibilidade ainda maior, eu vou perceber que essa jornada ela é tão importante quanto. Porque a partir do momento em que eu olhar para aquilo que eu me frustrei e eu perceber que eu posso fazer diferente, eu já estou aceitando que eu tenho outros caminhos que podem acontecer. Eu já estou olhando para aquela possibilidade de, nossa, como que eu posso fazer ainda melhor aqui? Como que eu posso fazer diferente aqui? Então, essa flexibilidade que a gente pode ir alcançando no desenvolver dessa frustração, a gente vai acabar indo para o espaço de perceber que existem outros caminhos. E a gente vai sair daquele controle, daquela rigidez, que eu só vejo um resultado final, para olhar para o outro e perceber que existem outros caminhos, outras possibilidades. Então, aqui é um convite para a gente olhar e fazer perguntas. O que eu posso aprender aqui nesse momento? O que eu posso fazer diferente aqui? E começar a abrir esse leque para essa flexibilidade da nossa mente também. A Nath falou tão bonito, né, gente? Adorei, ó. Falou tão bonito sobre flexibilização, adaptação, isso aí. E qual que é o nosso passo 3, então? Se a gente for aqui focar no nosso passo 3. Praticar a aceitação. Essa parte é uma das partes mais desafiadoras, acredito eu, durante o processo. Porque reconhecer o que você está sentindo é só uma questão de prática, de você parar e realmente olhar para as suas emoções e validar aquilo. Flexibilidade mental também é uma questão de você ir desenvolvendo, olhar sempre para o ganho daquilo e não para a perda daquilo. Mas a terceira etapa, que é a aceitação, é onde grande parte das pessoas se perdem, porque confundem a aceitação com conformismo, né? Então, eu aceito, então quando eu aceito eu fico conformada. Não. A aceitação, ela entra realmente como um processo de acolhimento do evento que está se ocorrendo ali com você, um acolhimento interno de que não há culpa da sua parte, também não há uma culpa da outra parte. Há sim responsabilidades, mas não há pessoas culpadas. Então a aceitação, ela tem que entrar aqui realmente como uma forma de validação, de reconhecimento também, sem resistência ou negação. Ou seja, ok, isso não saiu como eu esperava. Essa pessoa não fez o que eu estava esperando que ela fizesse. Essa situação não aconteceu da forma que eu tinha em mente que eu agiria, que eu faria. Ok, aconteceu isso. Tá bom, não vou negar, não vou fingir que isso aconteceu e deixar embaixo do tapete para... se ninguém fala nada, isso vai passar batido e passou. E também, né, não vou entrar na resistência, ou seja, o culpado não sou eu, a culpada é outra pessoa, porque o outro tá errado. Então, eu não vou para esse modo luta e nem esse modo negação. O que que eu faço?
eu começo a aprender com a situação. É na aceitação que eu estabeleço um discurso interno e também externo sobre o que me aconteceu, sobre aonde eu depositei as minhas expectativas, sobre o controle que eu não tinha sobre aquilo e qual foi a minha parte que eu negligenciei. Então vamos supor, eu estou numa relação e eu criei uma expectativa que naquela relação a pessoa fosse fazer ou ter a mesma forma de vínculo que eu tenho com ela, o mesmo tipo de intimidade que eu tenho com ela. E a pessoa não entregou na mesma moeda. Ela tem uma outra personalidade, uma outra forma de agir. Ok, isso está acontecendo. Como que eu posso aqui identificar aonde eu posso melhorar nas minhas próximas relações ou inclusive nessa relação? Será que de repente eu tenho que me comunicar com mais verdade? Será que eu tenho que lidar com o meu desconforto de chamar a pessoa para conversar, independente do que aquilo vai acontecer? Será que existe uma outra alternativa? De repente eu conversar com uma terceira pessoa para me ajudar a lidar com essa situação? Será que eu posso pedir ajuda para alguém que está fora dessa situação para poder me dar uma luz, uma ideia diferente, um conhecimento diferente? Então, a aceitação, ela entra a partir do processo onde eu paro de tentar achar culpados, ou eu saio do espaço de negação daquilo e eu começo a reconhecer locais onde eu posso pedir ajuda para resolver aquela situação, onde eu possa me comunicar melhor, ou onde eu posso realmente fazer algum movimento, alguma alternativa que se eu ficar sozinha tentando resolver aquilo, ou tentando lidar com aquela frustração, eu não vou conseguir. Então, esse seria um pouquinho de praticar a aceitação. É totalmente diferente de se conformar com a situação. O quarto passo aqui, para a gente olhar e lidar com essa frustração, é reavaliar as expectativas. Quando a gente fala em reavaliar, é a gente realmente olhar para o que a gente esperava. Porque muitas vezes aqui, a gente, quando não dá certo, a gente fica pensando assim, mas eu não pensei assim que ia acontecer isso. Mas não, eu não esperava tanto. Então, aqui é realmente trazer uma verdade para o que a gente estava esperando. E essa verdade vai muito com o que a gente estava imaginando na nossa mente, como a Fer trouxe aqui ali no começo, né? Quais eram as expectativas que eu tinha colocado em relação a uma situação? E aqui também é um convite para a gente olhar o quanto essa expectativa que a gente colocou nessa frustração, né, nesse acontecimento, tem a realidade de acontecer. Por quê? Porque às vezes a gente espera algo acontecer, mas a gente precisa também perceber que quando a gente está em relacionamentos, como a Fer trouxe aqui no exemplo anterior, como é que eu vou criar na minha mente uma esperança de como a pessoa, por exemplo, vai reagir? A gente já não está esperando uma coisa realista, porque cada um é um ser. Cada um vai reagir de uma forma. Eu só consigo ter a certeza aqui de reavaliar o que vai depender da minha pessoa. Porque se depender do outro, eu já estou colocando uma expectativa que não é realista. Então, como é que eu vou ter essa questão assim de realmente acontecer aquilo e eu me frustrar por uma coisa que não depende de mim? Então, aqui é uma coisa para se reavaliar. O quanto aquela expectativa que eu coloquei tem a ver com a minha pessoa. Porque se depender da outra, eu vou me frustrar com certeza. Porque cada um é um ser, cada uma pessoa vai lidar de uma forma diferente. E eu tô colocando uma expectativa daqui a pouco aonde realmente não vai acontecer algo. Então, aqui é realmente para a gente reavaliar a forma com que a gente está lidando com o outro ou com as outras coisas da nossa vida e realmente perceber se isso cabe ser realista.
se isso cabe acontecer realmente. Porque senão a gente vai acabar se frustrando. Aí, a etapa 5, tá? Os 5 passos aqui. O que vocês estão achando? Vamos dar uma pausa aqui. O que vocês estão achando? Eu já vi subir coraçãozinho, eu já vi colocar aqui nos comentários, ó, 2024 foi só de frustrações. A outra colocou super. Como é que tá aí para vocês a live até agora? Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo captar esses passos e anotando aí? Fala com nós aí nos comentários, que é muito importante a gente saber também como é que tá, como é que vocês estão recebendo aí esse processo. O quinto passo, então, que seria o passo de desenvolver realmente. Já fiz o primeiro, já fiz o segundo, já fui para o terceiro, já fui para o quarto, reavaliei as minhas expectativas, eu vou para o quinto, que é desenvolver um olhar de aprendizado com a situação. Teve ali uma de vocês que colocou, né? 2024 foi só de frustrações. Ou seja, né? Se foi um 2024 de só frustrações, será que as tuas ações, sejam elas mentais ou comportamentais, estavam realmente alinhadas com essa realidade? Porque muitas vezes, gente, a gente tá com o véu da ilusão, enxergando as coisas pela perspectiva que eu ali, no meu ponto de vista fixo, ai, nas minhas crenças limitantes, porque eu sou dono do saber, eu acredito ali que eu tenho total certeza sobre aquilo, e aí eu tô sempre dando nó, né? Em ponto de faca, acho que é assim que fala, não sei como é que é os ditados. E aí eu nunca saio do chão, eu nunca saio daquilo. Ou seja, será que eu tô aprendendo com as frustrações que eu tô sentindo? Ou eu sigo num piloto automático de cria expectativas, não me organizo, só vou no meu piloto automático das minhas crenças limitadoras, das minhas conclusões definidoras dessa realidade, e aí me frustro, e aí eu recomeço esse looping de novo, sem nunca olhar para o aprendizado. O que tem aqui? O que eu posso fazer diferente? O que eu ainda não aprendi com essa situação que eu sigo repetindo ela no meu dia a dia? Então, o quinto passo é realmente encarar as coisas que te acontecem como uma oportunidade de crescer. Eu sempre falo nos works, né, Nath? Adultos precisam aprender a lidar com a palavra fracasso e se acostumar com essa palavra, porque a gente fica evitando fracassar. A gente fica evitando encarar essa palavra, fracasso, como se fosse realmente a pior coisa do mundo. Eu cometer uma falha ou eu não atingir um objetivo 100%. Mas, gente, quando isso não acontece, é uma baita de uma oportunidade para a gente aprender alguma coisa com aquilo ali. Sabe? Vou dar um exemplo assim, que nem eu dei ontem aqui para uma cliente. Eu estou em um relacionamento que não está bacana. Então, eu tenho ali expectativas de que eu vou fazer tal coisa e vai criar tal resultado e a pessoa vai reagir de tal forma. Sendo que eu já entendi nessa live que eu não tenho controle sobre o que acontece fora de mim. Eu consigo controlar sobre o que eu vou falar e o que eu vou sentir. Consigo organizar isso. Então, eu vou lá tentar resolver aquele relacionamento com aquela pessoa, né? Aquele relacionamento amoroso, da forma como eu identifiquei, que foi a correta, e eu não atinjo o resultado que eu imaginei que eu ia atingir. Eu vou para o fracasso daquilo que eu atingi. Em vez de eu olhar para aquele fracasso e identificar, tá, mas o que eu cresci aqui? O que eu posso fazer diferente? O que tem aqui por trás disso que eu não executei de uma forma legal? Ou como eu posso executar diferente para ter um outro resultado? Normalmente o que as pessoas fazem? Tem uma ação para resolver o relacionamento, não tem o resultado que elas esperam, porque o outro ainda nem entendeu que você está no movimento de tentar salvar esse casamento. E aí o que acontece? Você paralisa e volta para o mesmo piloto automático que você estava. As mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Aí eu te falo, tem alguma energia de crescimento nessa frustração? Não tem. Tem energia de conformismo, que a gente já falou lá na etapa número 4, né? Não, na etapa número 3. Tem a energia do conformismo,
Então, eu não uso aquela frustração como uma oportunidade para eu crescer e me melhorar como ser humano, ou melhorar minha comunicação, ou melhorar algo na minha vida que vai fazer com que eu sinta menos o fracasso com a intensidade que eu tenho hoje. A gente sempre fala, né? Pessoas que têm medo de fracasso, gente, estão com a sua criança interior gritando. Sabe aquela criancinha interior? Porque a criancinha interior, ela não quer fracassar. O que ela mais quer é dar orgulho para os pais. É dar orgulho para os adultos que estão na volta, né? É deixar que todo mundo goste dela e aceite ela. Então, se a gente tem adultos que ainda têm medo de fracassar, de aprender e de crescer, a gente tem adultos infantilizados. Adultos que têm corpo grande, cabeça grande, mas comportamento de criança. Querendo o tempo todo ser aprovado, agradar, ser reconhecido como uma pessoa e não verdadeiramente aprendendo com aquele fracasso que acontece ali no dia a dia. Bom dia para quem está chegando. E aqui, o sexto passo que a gente vai trazer aqui é algo que daqui a pouco várias pessoas já ouviram várias vezes e a gente esquece muitas vezes. A gente faz alguns dias e às vezes a gente acaba parando de fazer, que é praticar a gratidão. Mas eu quero trazer também aqui que praticar a gratidão é estar vivendo o momento presente. É estar no aqui e no agora. Porque se nós estamos aqui vivenciando o aqui e o agora, nós vamos ter motivos para agradecer. Então percebam o quanto, quando a gente está falando sobre a frustração, que a gente está falando sobre os 8 passos aqui, e a gente traz aqui a prática da gratidão, a gente percebe que a todo momento a gente pode agradecer, mesmo que o processo seja lento, mesmo que não aconteça, né, na velocidade que eu gostaria, mas sempre está acontecendo alguma coisa para mim agradecer. Agradecer pelas pequenas vitórias no meu dia, agradecer daqui a pouco por perceber esse pensamento que eu consegui reconhecer antes de me frustrar também, e perceber que eu não me frustrei por uma situação que daqui a pouco, há um tempo atrás, eu me frustrava. Então, estar presente é reconhecer quais são os pensamentos que eu estou tendo naquele dia e automaticamente, naquele processo de reconhecer os meus pensamentos, eu vou acabar silenciando. E eu posso ter esse momento de agradecimento. Agradecer a minha vida, agradecer a esse movimento que eu estou fazendo, agradecer aos passos que eu estou dando em direção ao que eu desejo, e eu vou acabar diminuindo essa expectativa desse desejo que eu estou querendo e vivendo o momento presente. Então, agradecer traz muito esse espaço de se conectar com aqui e o agora. Então, percebam o quanto no seu dia você consegue reconhecer, agradecer e perceber quais são os pensamentos que estão vindo naquele momento. O passo número 7, eu vou até usar uma comparação com dinheiro para falar desse passo. Até porque a gente está aqui, né, no dia 1 do nosso tratamento coletivo financeiro, a nossa 11ª edição desse tratamento. E ontem uma cliente mandou assim, uma das meninas que está ali no tratamento, mandou assim no privado: mês que vem nós vamos para 1 ano de tratamento. Ela está desde a primeira edição. Então, ano que vem a gente vai fazer 1 ano já, Nath. Eu nem tinha me dado conta, mas mês que vem vai ser 1 ano desse projeto. Olha só, que interessante, né? Mas o passo 7, sabe qual é esse passo? Existe, gente, uma grande diferença entre você querer algo e precisar disso para ser feliz. Anota essa frase. Existe diferença entre eu querer algo e precisar disso para ser feliz. E por que agora eu vou sair um pouco dos outros exemplos mais emocionais e vou entrar num exemplo fixo, material, que é o dinheiro, tá? O passo 7, tipo, se você quiser botar uma palavra aí, seria trabalhar o desapego. Mas nesse sentido agora que eu vou explicar para você, tá? Muitas vezes, pegar o dinheiro.
você tá ali esperando um dinheiro entrar, né? Então, sei lá, pegar aqui coisas aleatórias. Tenho uma dívida de uma pessoa que tá me devendo um valor. Eu tenho um empréstimo que eu fiz para um amigo e ele ainda não me pagou. Eu tenho uma ação judicial que eu tô esperando ela sair para ter esse valor ali. Eu tenho uma que saiu ontem ali, até no tratamento coletivo, né? Um valor da aposentadoria que nunca é liberado. Então, eu tenho ali um dinheiro para chegar, né? E aí, em cima desse dinheiro, que ainda não tá aqui, mas tá ali na trave do gol, batendo para entrar na minha vida, eu fico ali apegado a esse dinheiro, que ainda não é meu, mas eu sei que já é meu, só não chegou no meu campo ainda. E eu fico sofrendo por aquele dinheiro que nunca entra no gol, nunca entra na minha vida, e eu vou perdendo oportunidades de melhorar a minha visão em relação às possibilidades de criar esse dinheiro de forma diferente. E por que eu tô dando esse exemplo? Porque às vezes, gente, você tá ali esperando uma ação judicial um ano. Você tá ali esperando um amigo te pagar um empréstimo há meio ano. Você tá ali esperando aquele dinheiro daquela dívida entrar há 6 meses. E você deixou de ter um olhar sobre a sua vida em relação a como eu posso me organizar para fazer dinheiro independente desse valor. Ou seja, como eu posso ter uma organização melhor financeira, por exemplo, onde eu continue criando dinheiro, onde eu continue elaborando uma vida sem sofrer apegadamente aquele valor que está na trave do gol, mas que não entrou ainda no gol. Esse é o desapego que a gente fala aqui quando a gente dá o exemplo de como lidar com as nossas frustrações. Muitas vezes, o nosso apego a um resultado tem a ver com o sofrimento desnecessário que a gente passou durante o processo que aquilo iria acontecer. Durante aquele processo de criação de expectativa ou de idealização. E esse sofrimento, por que ele é desproporcional? Porque a gente não está enxergando a paralisação que a gente faz na nossa vida em prol daquele sofrimento. Porque toda vez que eu estou sofrendo por algo, gente, eu estou gastando energia, eu estou gastando tempo da minha vida, que eu poderia estar fazendo outra coisa, e não vai acelerar o processo. Não vai acelerar. O dinheiro, por exemplo, não vai entrar mais fácil, teu amigo não vai pagar a tua dívida mais fácil, tu não vai fazer com que o juiz dê lá a causa para você mais rápido. Ou seja, o sofrimento desnecessário é também uma forma de a gente paralisar a nossa vida apegado a uma expectativa, a algo que, por exemplo, se aquele dinheiro entrar, eu vou resolver a minha vida. Verdade que vai resolver? Ou vai apagar uma expectativa que você criou em relação àquele dinheiro e daqui meio ano você tá de novo com expectativas em outro dinheiro? É a mesma coisa aqui com a questão emocional, com a questão das expectativas em coisas que você projeta fora de você, nos relacionamentos, no que for. Então, observem muito quando vocês estiverem muito apegadas ao sofrimento, sofrendo demasiadamente por um tempo muito prolongado, por uma coisa que ainda nem chegou a acontecer, ou numa expectativa que ainda não foi cumprida dentro de você. Lembra do passo 1, reconhecer e validar os nossos sentimentos? Se você faz o etapa 1, a etapa 7 é uma etapa que você vai poder pular quase sempre. Porque você vai poder reconhecer lá na etapa 1, cara, eu tô sofrendo por uma coisa que eu sei que vai acontecer, só não é agora. Então, para que eu tô sofrendo com isso? E aí você vai para a etapa 2, flexibilidade mental. Peraí, se eu tô sofrendo, eu posso me adaptar à circunstância. Ok, eu não tinha aquele dinheiro. O que eu posso ir fazendo agora para de repente economizar e criar um dinheiro de um outro jeito? Não vai ser aquele montante, não vai mesmo. Mas nesses 6 meses que eu estou esperando, eu consegui fazer algum movimento. Aí eu tenho esse pouquinho que quando chegar aquele montão, vai ser um pouco mais do que eu estava esperando. Olha que grandioso. Então você vai seguindo passo a passo aqui de uma forma muito mais orgânica na sua vida. Tá? Então esse passo 7, quando você chegar nele,
é porque alguma coisa faltou lá no início. Mas ainda dá tempo de retomar, porque a gente tem o passo 8, né, Nath? O passo 8 aqui para nós é cultivar o autocuidado e o autoconforto. E aqui vai um passo para nós olharmos o quanto do nosso dia nós paramos e olhamos para dentro. Olhamos para dentro como? Paramos, respiramos profundamente, sentimos a nossa vida, sentimos aquele silêncio interno, ou a gente está toda hora naquele turbilhão, naquele processo que eu estou sempre pensando, eu estou sempre com aquele sentimento à flor da pele. Aqui é um convite para quê? Para parar, respirar, trazer esse cuidado, esse conforto para dentro de nós. Para quando a gente fazer esse movimento, nós vamos olhar para essas emoções, reconhecendo elas com mais facilidade e equilibrando a nossa energia. E aí sim, nós percebermos o quanto a gente pode ir em direção àquilo que a gente quer. Aqui também a gente vai perceber o quanto a gente está sobrecarregada, o quanto a gente está frustrado, o quanto a gente está ali pensando sobre várias coisas. Mas se eu respirar profundamente, se eu segurar, sentir aquela respiração, repetir algumas frases que podem me ajudar, né? Eu estou aqui, eu cuido de mim, eu estou segura. Frases que possam me ajudar nesse processo a olhar para dentro de mim e reconhecer que eu estou cuidando de mim, eu estou trazendo esse conforto interno e aquele sentimento, aquela emoção que estava lá à flor da pele, vai começar a diminuir porque eu estou aqui vivendo o momento presente. E daí vai se conectar ali com o momento da gratidão, vai diminuir se o passo 1 ali, como a Fer disse, reconhecendo as emoções, porque eu vou estar aqui respirando e reconhecendo com mais facilidade, automaticamente o passo 7 eu não preciso fazer, automaticamente eu já estou ali trabalhando o meu passo 6, que é praticar a gratidão. Então, estar vivendo o momento presente e cultivar esse cuidado, respirar, parar, silenciar a mente, reconhecer o que está passando nessa mente. E esse silêncio vai fazer com que eu me sinta aí mais calma para resolver o que é necessário nesse momento. Está aí. Então, esses foram os 8 passos da nossa live de hoje. Lembra, frustração é um sentimento, é uma emoção que você sente e que você tem recursos internos para lidar com ela. Você tem. Basta você se organizar frente ao que você está sentindo, frente ao que você está percebendo, tá? Todos os passos, eles vão se complementando, mas também eles vão se podando no sentido de quando eu faço um, o outro é meio que automático, o outro vem junto, o outro vai à frente. Um que outro que é para resgatar em algum espaço onde você se perdeu, tá? Mas toda a frustração, ela tem um crescimento, um aprendizado, ela tem algo aí para você evoluir, se você souber olhar pela perspectiva da sua vida, sem se apegar ao sofrimento. Valide a sua dor, mas não se apegue ao sofrimento dela. Fica muito mais fácil quando a gente lida com o que a gente está sentindo do que quando a gente fica ali apegado naquilo, naquela coisa, naquela possibilidade que nunca veio, tá? O apego é realmente o que traz o sofrimento para qualquer questão, seja ela uma frustração emocional, seja ela uma frustração de uma expectativa não atingida, seja ela uma frustração num relacionamento, a gente consegue lidar se a gente souber desapegar do sofrimento. Estou! Gostaram? E aí, quem tá aqui com nós, o que sentiu? Gostaram? Só vi os corações aí hoje. Só vi os corações. Só vi os corações, só vi os corações.
Fechou, meus amores? Então, ninguém tem nenhuma dúvida? Nada? Coisa boa. Esse pessoal tá bem entendido. Anotaram? Cabeça Estou. anotar. Ó, teve uma que escreveu ali: estou vivendo um looping. Eu espero que seja um looping bom. Porque se você tá vivendo sempre as mesmas coisas, tá faltando a etapa 5. Tá faltando a etapa 5, tá, meus amores? Sempre que a gente tá em looping, se for o mesmo looping, a etapa 5 falhou. Qual que é a etapa 5? Desenvolver um olhar de aprendizado. Ou seja, qual é o crescimento que eu não tô desenvolvendo aqui nesse ponto. Aí volta lá para a etapa 5. Faz a 1, 2, 3, 4. Quando chegar na 5, olha com esse olhar mais crítico, não no sentido de julgamento, mas no sentido de crescimento. Que, se Deus quiser, esse looping se encerra. Certo? Então, vamos para os nossos tratamentos coletivos, minha amiga? Bora. Gente, quem quiser participar da 12ª edição, né? Um ano de tratamento coletivo mês que vem. Não sei o que nós vamos aprontar, mas temos que pensar em alguma coisa. Quem quiser participar, já vai chamando nós aí, já vai garantindo a sua vaga, tá bom? Hoje a gente começa a 11ª edição com uma turminha bem bacana e vai ser bem grandioso. Isto! Isso. Beijo! Beijo. Até a próxima, até quarta que vem. Beijo.